Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica chamado A Fortaleza. Alerta de spoilers a seguir. O filme se passa num futuro distópico no Canadá, onde o governo proibiu o nascimento de mais de uma criança por família, para controlar a superpopulação. Ninguém está autorizado a gerar mais de um bebê, mesmo que o primeiro morra. Na fronteira, fortemente vigiada, entre o Canadá e os Estados Unidos, uma voz automatizada pede a todos que levem seus pertences pessoais para a inspeção. O antigo oficial do exército, John Henry Brannick, e sua esposa Karen Brannick estão num carro prestes a serem inspecionados. O casal parece estar nervoso com a inspeção. Quando Karen move seu braço, um colete magnético que ela está usando por baixo de seu sobretudo fica visível. Karen está grávida, e eles vão para Vancouver para ela dar à luz ao seu segundo filho. Após o nascimento do primeiro, o governo amarra as trompas de todas as mulheres. No entanto, Karen teve sorte e engravidou novamente. O colete serve para esconder a sua gravidez. Quando estão no centro de inspeção, os soldados ordenam que eles saiam do carro com seus pertences. Enquanto o soldado verifica os pertences de Karen, uma mulher à sua frente é presa por estar grávida. Karen caminha pela máquina de detecção, mas o seu colete magnético impede que os guardas sejam alertados. O casal está em segurança, mas um guarda se aproxima deles e nota o colete de Karen. Um alarme começa a tocar, e os soldados os atacam. John consegue combatê-los e foge com Karen para atravessar a ponte. Enquanto os soldados os perseguem, John pede a Karen para fugir sem ele. John vai preso, mas Karen consegue fugir. Na cena seguinte, vemos John e outros prisioneiros com ele num veículo, sendo levados para uma prisão chamada A Fortaleza. Trata-se de uma prisão privada de segurança máxima, controlada com tecnologia extremamente avançada. A fortaleza fica no meio de um enorme deserto, e fugir dela é impossível. Eles entram nas instalações, e os guardas os obrigam a tirar a roupa. Uma voz lhes dá as boas-vindas, e se apresenta como o diretor Paul. Então, os prisioneiros são levados para uma sala, onde todos serão equipados com um sistema de inteligência de segurança psicológica. O sistema é encaixado no intestino de cada um, e é acionado quando alguém viola as regras da prisão. O processo é chamado de intestinação. Paul anuncia que, após a implantação da tecnologia, os prisioneiros que atravessarem a linha amarela no chão sofrerão dores extremas no abdômen, e aqueles que cruzarem a linha vermelha morrerão instantaneamente. Um dos detentos fica nervoso e atravessa a linha amarela. Assim que ele faz isso, sente tanta dor que cai no chão. Ele também atravessa acidentalmente a linha vermelha. Seu estômago começa a inchar e arrebenta completamente. Os outros são colocados num elevador que vai para o subsolo. É revelado que a prisão fica 30 andares abaixo da terra. John e um colega da prisão chamado Nino Gomes são soltos e saudados por um dispositivo de monitoração chamado Zed, que os leva para uma cela prisional cheia de gente. Um dos detentos, chamado Stiggs, grita com Zed afirmando que a cela já tem muitas pessoas, mas Zed ameaça intestiná-lo. As celas têm um raio laser que impede os reclusos de saírem quando não estão autorizados. John se apresenta a outro detento, chamado de Day. Quando estão prestes a adormecer, o terceiro recluso, chamado Abram, diz a John para não sonhar. Depois de todos dormirem, Zed vem inspecionar os reclusos. A máquina faz um scan no rosto de John e entra em seu sonho. Ele sonha que está fazendo amor com Karen. Na sala de monitoração, o diretor da prisão, Paul, vigia o sonho de John e fica apaixonado por Karen. Ele lembra a John que sonhar não é permitido nas instalações da prisão e o acorda. A dor aguda que ele sente em seu abdômen sugere que ele foi intestinado. No dia seguinte, os reclusos são obrigados a trabalhar na construção subterrânea. Um recluso homossexual chamado Maddox estupra Nino. John o socorre e luta com Maddox. Zed para a briga, desencadeando dor em seu abdômen. Mais tarde, os três são mantidos numa minúscula cela, e um guarda pergunta quem começou a luta. Nino tem muito medo de Maddox, para dizer a verdade. Para salvar Nino, John mente que foi ele que começou a luta. Então ele é levado para o escritório de Paul, onde Abram está fazendo a barba do diretor. Paul mostra a John um vídeo ao vivo de Karen. Aparentemente, ela também foi presa depois de tentar fugir. Paul entesta Karen e John, fazendo-os chorar de dor como castigo. Mais tarde, Abram diz a John que os pisos A e B são os aposentos das mulheres, e Karen pode estar lá. Então, vemos Karen em sua cela, conversando com uma companheira grávida. Ela entra em trabalho de parto, e 2 guardas a levam embora. Todas no setor das mulheres estão grávidas. Karen percebe que ali acontece algo estranho com seus filhos recém-nascidos. No setor dos homens, Maddox decide lutar com John. Os homens entram numa batalha intensa, enquanto todos assistem. Até mesmo Paul, que vê tudo de seu camarote. Karen vê seu marido na tela, e fica surpresa.
Ambos estão ensanguentados quando John empurra Maddox do prédio, mas ele se segura. Poe ordena a John que acabe com Maddox, mas John o ajuda. Poe decide pegar sua arma para matar Maddox, que fica com seu estômago arrebentado. John encontra o dispositivo abdominal de Maddox no chão e o entrega secretamente a Nino, antes de ser levado pelos guardas. Na cena seguinte, Karen entra numa sala onde John é suspenso numa máquina maciça chamada Câmara de Limpeza Mental. Poe a enviou para pedir a John que cooperasse com eles. Eles conversam durante algum tempo, mas logo em seguida, os guardas arrastam ela para fora. A máquina deixa John alucinado. O cérebro de John falha à medida que ele vê o seu tempo no exército, no dia do seu casamento e os momentos mais importantes da sua vida. Após 3 dias, Poe convida Karen para o seu quarto. Ele fica surpreso por John ter durado tanto tempo naquela máquina. Ele oferece libertá-lo, mas em troca, Karen terá que ficar com ele em seu quarto como sua companheira. Sem muita escolha, Karen concorda. Quando John regressa à sua cela, ele está completamente transtornado. Ele não fala com ninguém e está sentindo muita dor. Karen começa a viver com Paul. Uma noite, ela acorda e vê Paul numa cadeira presa a vários fios. Aparentemente, ele foi modificado para ser um humano avançado. Ele não dorme nem come, apenas ingere aminoácidos uma vez por mês. O mesmo acontece com todas as crianças nascidas na prisão. Elas passam por vários procedimentos para serem transformadas em humanos avançados, para que um dia a humanidade possa estar livre da superpopulação e da fome. Poe foi um dos primeiros bebês a ser experimentado. Karen fica chocada com a informação. 4 meses se passaram e John ainda não se recuperou. Abraham diz que a barriga de Karen está finalmente aparecendo e o seu bebê nascerá em breve. John não reage, mas derrama uma lágrima. Nessa noite, Karen engana Poe e faz ele beber álcool. Isso o faz desmaiar. Então, ela usa o painel de controle para controlar o sonho de John, que está preso num poço. Ela o tira do poço, trazendo o verdadeiro John de volta para sua consciência. Os seus amigos presos estão impressionados e felizes por tê-lo de volta. John pede a Abram que o ajude a fugir da prisão com Karen. Abram é cético, mas acaba concordando em ajudá-lo. Abram conta para Karen sobre a recuperação de John. Ela fica animada com o plano e afirma que pode ajudá-lo com a fuga. Então começa a elaborar um plano. Mais tarde, John mostra a Nino o dispositivo que estava no corpo de Maddox. Seu amigo preso D-Day era engenheiro de tecnologia antes de ir para a prisão. Ele se oferece para desmontar o aparelho e estudá-lo. A seguir, vemos Karen roubando uma lente holográfica em formato de diamante do quarto de Paul. Ela quase é descoberta, mas consegue esconder o dispositivo dentro de sua boca. Ela entrega o dispositivo a Abram e pede que ele o entregue a John. Abram não quer arranjar problemas, mas decide ajudá-la. Os detentos usam os feixes de laser protetores da cela para acionar a lente e visualizar o holograma da instalação. Então eles descobrem que existe uma saída através do estaleiro da construção. Na manhã seguinte, Abram volta a colocar a lente no quarto de Paul. Paul pede a Karen para se divorciar de John e se casar com ele. Ele afirma que tratará a criança como se fosse sua e promete libertar John. Karen aceita a oferta pelo seu marido e pelo seu filho. D-Day descobre como funciona o dispositivo intestinado. Ele é magnético e pode ser usado para trazer à tona os dispositivos dos outros corpos. Eles tentam o procedimento e ficam animados quando aquilo funciona, tirando todos os outros dispositivos intestinados para fora. No dia seguinte, Poe é alertado por Zed para assistir às imagens da câmera de segurança, onde vê Karen roubando sua lente e Abram a colocando de volta. Poe fica furioso ao ver que foi traído, mas Zed informa que ele foi despedido devido ao seu descuido. Enquanto isso, os rapazes colocam o plano em ação. Eles fixam seus dispositivos intestinados a um tubo metálico e fingem que estão lutando. Quando Zed descobre a luta, desencadeia os intestinados e os explode. Isto cria uma forma de escapar através do tubo, mas Poe ativa as válvulas de vapor e envia gás quente para mantê-los presos. Um dos reclusos, Stiggs, entra em pânico e tenta entrar novamente na instalação, mas os guardas disparam sobre ele e o matam. Enquanto isso, Abram se aproxima de Karen nas instalações, mas Poe os encontra. Ele mata Abram e faz alguns guardas levarem Karen para transformar seu bebê num humano avançado. Entretanto, os detentos conseguem matar um dos guardas e descobrem que eles são seres humanos avançados. John pega sua arma e ataca os outros guardas. Eles entram nas instalações enquanto lutam. No final, eles conseguem chegar ao topo de uma máquina que parece um elevador e os leva para cima.
Todos na prisão aplaudem quando os veem fugindo. Finalmente, eles chegam à câmara de Paul e exigem a presença de Karen. A tela mostra os médicos tentando tirar seu bebê por meio de uma cesárea. John ameaça Paul para que ele mande parar o parto, mas desde que ele foi dispensado, o sistema não obedece mais o seu comando. Um dos dispositivos os reconhece e atira, mas eles se esquivam rapidamente, fazendo de Paul a sua vítima. Após a morte de Paul, D-Day entra no painel de controle e tenta impedir os médicos de realizarem o procedimento em Karen. Mas antes que ele possa completar o processo, um guarda atira. John consegue matar o guarda, e D-Day, mesmo ferido, desativa todo o sistema da instalação com suas últimas forças. Os médicos param o procedimento por um momento. O sistema de segurança falha, e todos os prisioneiros começam a fugir. John e Nino são os únicos sobreviventes. Eles vão à procura de Karen, e a levam para longe dos médicos. Os três entram no veículo e finalmente se afastam da prisão. Eles só param quando atravessam a fronteira e chegam ao México. Karen está prestes a dar à luz no barracão, quando o veículo que eles estavam começa a se mover por conta própria. Parece que eles ainda estão sendo controlados pela tecnologia da fortaleza. Nino é atingido e acaba morto. John sai para combater o veículo, enquanto Karen está em trabalho de parto dentro do barraco. John ataca o veículo com uma arma e consegue explodi-lo, mas o veículo atinge o barraco. Angustiado, John procura sua esposa e a encontra a salvo lá fora. Ela está com o filho recém-nascido em seus braços. O filme termina com os dois fascinados e apaixonados pelo bebê.